Você já imaginou uma luta entre Hulk e Godzilla? Fique comigo e entenda essa loucura. Eu sou o Matheus e no vídeo de hoje faremos o resumo e análise da HQ Godzilla vs Hulk. Então já deixa o like para fortalecer o canal e se ainda não for inscrito, clica aí para não perder nada. Sem mais enrolação, vamos para a história. No início, somos apresentados a uma construção de mundo, começando com o General Ross na Thunderbolt Ranch, que basicamente serve como base para seu esquadrão anti-kaiju. Até esse momento, eles já derrotaram uma série de monstros kaiju, e outras criaturas igualmente e não recuaram, pois tem o crânio de Fin Fang Foom pendurado logo na entrada. Nesse ponto, Ross e seus relâmpagos acreditam que já mataram até o Hulk. O General Ross termina uma conversa com a imprensa, o que é comum. Ross diz que ele e seus homens estão se preparando para embarcar em seu projeto mais perigoso, capturar e acalmar Godzilla. Alguns dos jornalistas não têm certeza se isso foi uma metáfora ou o quê, e Raj não continua, ele simplesmente não faz mais perguntas e se prepara para ir embora. Mas quando ele faz isso, um jornalista, Jackson Gauss do Daily Bugle, Texas, segue o general e pergunta se ele tem um comentário para os americanos que acreditam que o Hulk ainda está vivo. Então Ross o deixa vir junto e conta ao cara. A Thunderbolt Ranch se estende quase 80 andares abaixo da terra e contém segredos nacionais, cabeças de ovo e monstros, dos quais espero que nunca vejam a luz do dia. Mas o Hulk está tão morto quanto Elvis. Isso nos leva para baixo da fazenda, onde encontramos Dr. Bruce Banner e Dr. Demônicos. O interessante sobre esse cara é que ele é dos quadrinhos do Godzilla que a Marvel lançou nos anos 70, onde ele era conhecido principalmente como um vilão que criou um monte de monstros que Godzilla matou. Banner conseguiu, por meio da meditação, impedir que o Hulk emergisse, o que é uma das razões pelas quais ele conseguiu convencer o General Ross e os outros de que o Hulk estava morto, já que Bruce não se transformou nos últimos anos. Voltamos ao General Ross e Jackson Giles, que por um segundo esquecem o fato de que Ross também matou Ciro, mas Ross continua explicando seu plano para Jackson de atrair Godzilla, que envolve usar uma grande isca que inclui o controle da mente de Kumonga, a aranha gigante, para capturar e torturar Mothra, esperando que os gritos dolorosos de Mothra forcem Godzilla a vir ao resgate. Enquanto isso acontece, Banner diz ao Doutor: Demônicos. Certamente existe um plano menos cruel para atrair Godzilla. Enquanto Doc Samson senta aqui no canto relaxando, Demônicos continua. Meu controle sobre Kumonga pode não durar muito, mas os gritos de Mothra serão demais para Godzilla resistir. Eles mostraram alguma camaradagem no passado, e então Bruce pergunta: o que acontece quando Godzilla não estiver mais no jogo? O que você vai fazer então? E Demônicos responde: olhe pra mim, veja o que essa guerra me custou. Meu corpo foi profanado nesta luta. Estou vazio por dentro. Esses kaiju me destruíram completamente. Seja grato, Banner, que você não tem ideia do que é ser um monstro. E é como se esse cara não tivesse ideia do quanto Banner sabe, e vamos descobrir tudo em um minuto, porque a próxima coisa que vemos é que esse plano foi implementado, os gritos de Mothra, eles têm a atenção de Godzilla, então Godzilla está a caminho agora. Mas agora que Godzilla está chegando, o General Ross diz ao piloto, também chamado Samson, para levar o repórter civil para um lugar seguro logo antes de ele pular do helicóptero. E Banner diz para encontrá-lo no celeiro, porque lá dentro eles estão se preparando para pilotar seus mechs, e é como se as luzes de Ross fossem vermelhas, as de Banners verdes, então é como se você entendesse imediatamente a referência e não fossem apenas quaisquer mechs, mas mechs de Godzilla reconstruídos que foram significativamente atualizados por Tony Stark, então eles não precisam mais ser controlados remotamente. Mas assim que Banner e Ross atacam Godzilla, ele atinge Banner com seu hálito atômico, e o General Ross usa essa oportunidade apenas como uma distração para lançar um ataque de mísseis, e como isso acontece tão perto da base, todos abaixo são abalados. E enquanto alguns desses caras temem por suas vidas, sabendo que é possível que eles possam ser presos aqui embaixo, Demônicos talvez morramos hoje, mas arrastaremos Godzilla para o inferno com nós, mas o que eles acabam fazendo é usar o dispositivo de controle para fazer Kumonga deixar Mothra em paz e seguir Godzilla ajudando o General Ross, mas isso não dá muito certo, porque quando Ross se aproxima demais, Godzilla bate no General Ross com sua cauda diretamente em Kumonga, o que agora faz Ross gritar de Thunderbolt 1 para Thunderbolt 2, ele chama Banner para voltar ao jogo porque ele não pode fazer isso sozinho, e apenas segundos depois Godzilla é capaz de se levantar e rasgar as redes de Kumonga, embora sejam tão fortes quanto o aço, apenas para desarmar rapidamente Banner e bater nele com seu próprio braço, logo antes de se virar e atingir Ross com o hálito atômico. Então o general agora está apenas gritando para Demônicos e dizendo: Dônicos, faça algo. Desligue esse monstro. E aqui começa a ficar louco. Ele diz a Ross: sim, é hora de eu fazer alguma coisa. Todos os meus inimigos em um lugar. Temos perseguido Kaiju por muito tempo. Godzilla não pode ser controlado, mas se eu tivesse te dito como planejo matá-lo,
Você nunca teria me contado. Eu desmontei lentamente os corpos dos monstros em minha usina de incineração, mas eu também criei vida. É um novo monstro que vai chamar o Kaiju para sempre. E em vez de uma luta constante pelo domínio, teremos apenas um único governante dominante, e é aí que Ross vai embora, porque ele diz: caramba, Demônicos, que tipo de baboseira você está falando? Mas enquanto Demônicos explicava tudo isso, tanto Banner quanto Ross podiam ver o que estava acontecendo, e então Banner disse: essa coisa não é um sarcófago Kaiju, é um ovo e está eclodindo. E se essa coisa acabou de pular para a superfície, seremos apresentados a ele como Hadora, o terrível amálgama de monstros, enquanto Demonicus continua dizendo: eu juntei as características mais mortais e resistentes de todos os Kaiju que matamos, de Fin Fang Foom até o fim. A morte será nossa redenção, Hadora será uma praga, mas ele será o único que eu reequilibrei no planeta. Minha criação será mais do que suficiente para derrotá-lo, o chamado Rei dos Monstros. E agora, como na luta, uma porta se dirige diretamente a Godzilla. Eles atingem o mech de Bruce, que já está danificado, então ele não pode ser expulso. E ele fica preso enquanto os monstros esmagam o buraco. E é exatamente aqui que Bruce diz apenas "eu quero viver", então ele deixa o Hulk assumir o controle pela primeira vez em anos, e mais uma vez é como se você estivesse falando com o Hulk dos anos 70. Então o cara é bastante tagarela, ele tem muito a dizer, porque logo de cara é como o Hulk odeia robôs, Hulk odeia besouros, Hulk odeia monstros de lodo, mais do que tudo logo antes de ele bater em Hadora. Então ele continua, mas no momento é Hedora que está se preparando para matar Ross, porque essa coisa acabou de derreter seu mech. No momento certo, Hulk pode passar e bater em Hadora e tirar Ross vivo. Mas enquanto Hulk faz isso, ele ri do General Ross, que está tentando usar essa grande máquina para ser tão forte quanto Hulk, e a essa altura Ross não sabe o que é mais humilhante, se Hulk rindo dele ou o fato de Hulk estar salvando ele, mas então é eles. Ross fez a mesma pergunta que Demônicos, porque ele olha para o Hulk e diz: "Se você ainda está vivo, então quem está no túmulo?" E aqui vem a próxima reviravolta, porque o Hulk diz a ele: Hulk não é um monstro. Banner é Banner, que sempre culpa os outros por seus problemas. Ross agora calou a boca e assistiu enquanto o Hulk voltava à luta. Mas sim, antes de simplesmente passarmos por isso, é loucura. Mas Hulk basicamente acabou de nos dizer que esse Bruce Banner enganou Rick Jones e o usou como bode expiatório para forjar a morte do Hulk. Onde Hadora escolhe Godzilla, Hedora vence, porque Godzilla não pode se curar tão rápido quanto essa criatura o dissolve. Então Hulk entra com um soco, apenas para queimar a mão. E aqui Demonicus diz: "Ah, Hulk, você, cara de mente pequena, você não pode lutar contra Hedora. Ele é a criação perfeita, um filho do meu intelecto superior e do DNA de centenas de monstros mortos pelos Thunderbolts. Você pode me ouvir através do que resta de Mechagodzilla. Quero que você saiba que você logo estará tão morto quanto Godzilla e os outros." Mas aqui Hulk redobra o que ele disse antes sobre Banner, porque ele diz: "Todos vocês estão errados." E então Hulk basicamente diz: "Talvez você também esteja errado sobre Godzilla." Para trazer Godzilla de volta à luta, Hulk diz: "Uma vez vi um Banner acariciar um coração com eletricidade, Dr. Hulk salvou Godzilla." E é exatamente aí que você vê o Hulk brincando de médico com cabos elétricos. Mas não é isso, porque logo depois que o Hulk faz isso, ele deixa seu sangue fluir na ferida de Godzilla, porque imediatamente o olho de Godzilla se abre e brilha verde, e antes que você perceba, Godzilla escapa e é louco, porque agora ele não tem mais braços de bebê. E você sabe do que estou falando, porque antes ele tinha o comprimento extra do braço médio, mas não mais enquanto Godzilla simplesmente ofusca Hedora, apenas olha para a câmera e diz: "Cara, você pode acreditar nisso?" E então Bangodzilla o atinge com a mão direita, seguido pelo hálito atômico, e é como se estivesse tudo bem. Agora temos Scrapzilla aqui fora, mas logo depois, quando Godzilla realmente deixa solto o ataque massivo do hálito atômico, isso destrói Hedora, e os restos que restaram dessa criatura caem diretamente nas portas abertas do bunker na Thunderbolt Ranch e diretamente em Demônicos, queimando-o vivo. E logo depois vimos como Hulk voltou para Kamonga e Mothra deveria ajudá-los a se libertar, porque Hulk sabe como é, ou melhor, Hulk conhece a dor de ser usado por humanos, então ele os liberta para que eles possam seguir seu caminho. E quando eles estão lá fora, se é apenas Hulk e Godzilla, Hulk é como se ele soubesse que ele é o mais forte que existe, mas ele não quer provar isso hoje. E logo depois suas duas raças gama diminuem. Então Hulk se transforma novamente em Bruce e Hulkzilla novamente em Godzilla. Mesmo agora isso ainda não acabou completamente, porque a próxima coisa que vemos é Ross
Ross confrontando Banner sobre brincar de Hulk com Rick Jones, o que basicamente levou os Thunderbolts a matar Rick, que por sua vez era apenas uma criança. E como Godzilla vê Ross apontando a arma para Bruce, Godzilla fica na defensiva, porque lembre-se, Bruce é o monstro, não o Hulk. Ou pelo menos é sobre isso que Bruce e o Hulk nessa terra conversam com bastante frequência. Então Bruce simplesmente diz a Ross aqui: eu não irritaria Godzilla. Monstros ficam juntos, Ross. E novamente Bruce fala com o Hulk sobre quem realmente é o monstro. Então ele diz a Ross aqui: eu não tenho escolha, o que diz respeito ao monstro e a mim, mas você pode desistir de seu Ross, se você for forte o suficiente. E o tempo todo Godzilla parece: cara, me dê uma boa razão para fazer um chicote de cauda espinhal e te lançar em órbita, eu te desafio. Porque Godzilla está de olho em Ross, esperando. Mas assim como isso termina, Ross não faz nada, e a última coisa que vemos, logo antes de terminar, é algo que parece um pedaço de Hadora na mão de Ross.